Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e nós vamos ter uma aula bem legal de língua portuguesa. E hoje nós vamos estudar sobre a relação entre parte do texto. Relação entre parte do texto, professora? Você deve estar aí se perguntando. Tenho certeza. Professora, o que é isso, relação entre parte do texto? Acompanhe na telinha comigo que eu vou te explicar um pouquinho. Estabelecer relação entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições lexicais de substantivos por sinônimos ou pronominais, uso de pronomes anafóricos, pessoais, possessivos e demonstrativos, que contribui para a continuidade de um texto. E, professora, ficou mais difícil agora, mas calma aí, nós vamos aprender. O que é isso, professora? É quando eu tenho um texto, para eu evitar de estar repetindo a mesma palavra, eu vou substituir por substantivos, né? Substantivos que têm o mesmo sentido e que não vai alterar no texto. Ou pronominais, né? Que são os pronomes, temos os pronomes pessoais, os possessivos e os demonstrativos. Para você relembrar um pouco disso, nós vamos estar te mostrando para você estar relembrando toda essa parte gramatical, certinho? Mas para a gente saber o que é essa substituição lexical, vê comigo aí na telinha novamente. Substituição lexical é o fenômeno que se verifica quando uma palavra deixa de ser usada, sendo substituída por uma outra palavra com idêntico valor semântico, ou seja, que ela tenha, né, o mesmo sentido, ela tem o mesmo valor semântico, ela vai ter o mesmo sentido. Isso nós chamamos, né, de substituições lexical. Eu vou retirar uma palavra para não ser substituída, para não ser repetida no texto várias vezes, e aí eu substituo por um pronome ou por um substantivo que tem o mesmo sentido, que não vai alterar o texto. E algumas palavras sinônimas. Nós temos aí uma variedade, vamos citar aí algumas, né? Abrigado, que é protegido, achar, que é encontrar, alvo, que significa claro, amplo, grande, ou seja, palavras que elas são idênticas semanticamente, né? Elas têm o mesmo significado. Por exemplo, frio, gelado, corajoso, valente, resolver, decidir. E para isso, crianças, você precisa conhecer, né, os sentidos das palavras, né, o significado de cada palavra. Quando eu falo que a pessoa está esgotada, eu vou dizer que a pessoa está cansada. Quando eu digo que a pessoa ficou surpreso, posso dizer também que ela ficou espantada, né? Quando eu falo de matas, eu também estou me referindo à floresta. Lembrar, eu estou falando de recordar. Então, são palavras sinônimas que têm o mesmo sentido. E pronomes anafóricos, o que é isso? São chamados de pronomes anafóricos aqueles que estabelecem uma referência dependente com um termo antecedente. Designa-se anáfora o termo ou expressão que, em um texto ou discurso, faz referência direta ou indireta com um termo anterior. O termo anafórico retoma, né, um termo anterior, total ou parcialmente, de modo que, para compreendê-lo, dependemos de termos antecedentes. Ou seja, eu posso mudar a palavra, mas ela está se referindo à anterior. Por exemplo, nós temos aqui os pronomes pessoais, né? Aí entra o singular e o plural. Os pronomes pessoais, primeira, segunda e terceira pessoas, eles estão todos no singular. Nós temos os retos e temos os oblíquos, né? Os retos, eu, tu, ele. Esses todos singular. Os oblíquos, me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a e lhe. Aí nós entramos no plural. Plural se refere a mais de uma pessoa, né? Mais de um. O singular, somente a uma pessoa. Então, olha só, na primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós temos nós, vós,
eles ou elas. E no oblíquo, nós temos nós, conosco, vós, convosco, se, si, consigo, ó, as e lhes. Tudo no plural. Muito bem. Temos também os pronomes possessivos. Quando eu falo de pronomes possessivos, quer dizer assim, de coisas que eu tomo posse. Por exemplo, o masculino nós temos singular e plural, e nós temos o feminino, singular e no plural. O singular é só com um possuidor, uma pessoa que possui. Aí nós temos o meu, o teu, o seu, meus, teus, seus, minha, tua, sua, minhas, tuas, suas. Ou seja, quando a gente fala que é nosso, que é meu, né? Estou me referindo a teu, coisas que é da pessoa. Então, isso são possessivos, que a pessoa toma posse. Vários possuidores. Nós temos aí, ou seja, no plural, né? Vários. Nosso, vosso, seu, nossos, vossos, seus, nosso, vosso, sua no feminino, nossas, vossas e suas, né? Todos esses fazem parte dos pronomes possessivos. E os pronomes demonstrativos? Veja bem, os pronomes demonstrativos são aqueles que indica a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, aquela pessoa que está falando, né? Situando e no tempo e no espaço. São os seguintes: na primeira pessoa nós falamos este, esta, estes, estas, isto. Na segunda pessoa, esse, essa, esses, essa, isso. Na terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilos. Os pronomes demonstrativos combinam-se com as preposições de ou em, dando as formas deste, desse, disso, naquele, naquela e naquilo. Veja alguns exemplos de anáfora, né? João está doente. Viu na semana passada. Veja bem, para substituir a palavra João, nós temos aí o viu, né? Viu na semana passada. Quem é o aí? O João. Quem foi visto semana passada? João. Então, o está substituindo João, para não ficar repetitivo. Ana comprou um cão. O animal já conhece todos os cantos da casa. Então, aí nós temos, ó, o animal, né? O animal está substituindo quem? O termo animal faz referência ao termo antecedente, o cão, né? Está se referindo ao cão. Para não repetir a palavra cão, ele vem aí sendo substituído pelo animal. A sala de aula está degradada. As carteiras estão todas riscadas. Olha só. As carteiras aí, elas estão substituindo o quê? O termo as carteiras é compreendido mediante a compreensão do termo anterior também. Sala de aula. Ou seja, ela está aí fazendo uma substituição da palavra, né, do termo sala de aula para o termo as carteiras. Maria é uma moça tão bonita que se assusta. Essa sua beleza tem um quê de mistério. A palavra essa aí, veja bem, o pronome essa faz referência à beleza de Maria, ideia que se encontra implícita no enunciado anterior. Ou seja, está falando que Maria é uma moça tão bonita que assusta, ou seja, ela é tão bonita, só pode ser bela. Então, aí está o pronome essa, né, está fazendo referência a quê? A beleza da Maria, né? É a ideia aí que não está clara, mas está implícita quando eu leio e eu compreendo. Certinho? Para a gente ver se nós entendemos toda essa parte aí gramatical, nós vamos agora para os textos. Nos textos fica mais fácil a gente entender. Só que para que você entenda o conteúdo, é necessário você ter aí um pouquinho de domínio da parte gramatical. Certinho? Então, vem aqui comigo que nós vamos analisar aqui o texto.
Olha só, crucificados pela gripe, porco é animal de estimação de famosos. Ainda não há provas de que o incriminem definitivamente pelo atual surto de gripe que atingiu 11 países. Mesmo assim, o porco já vem sendo julgado culpado por autoridades mundo afora, que determinam até a morte de criação inteiras. Na última segunda-feira, 27, o OIE, Organização Mundial para a Saúde Animal, reiterou que ainda não foi comprovada a relação entre os vírus e os animais e pediu que a gripe suína seja denominada gripe da América do Norte. Mas, para algumas pessoas, pouco importa se a culpa é ou não do porco. Para elas, o animal não é um inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Veja bem, o que vai falar agora na minha questão? Para elas, o animal não é o inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Nessa frase, a palavra elas refere. Para que eu possa identificar a que o termo está se referindo, eu tenho que voltar no texto. Onde está falando sobre isso? Para elas. Então, vamos aqui. Para elas, o animal não é um inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Essa é a fala que está aqui na questão. Mas o que vem anteriormente? Mas para algumas pessoas, pouco importa se a culpa é ou não do porco. Para elas, o animal não é inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Olha só, então, nessa frase, para elas, o termo em destaques, na frase, a palavra elas refere-se a quem? Algumas pessoas. Então, aqui o termo, ele está substituindo um termo anterior, nesse sentido. Então, aqui ficou bem claro, quando eu faço isso, eu identifico a minha resposta. Vamos ver quais são as nossas alternativas? Na letra A, algumas pessoas. A gente já encontrou a nossa resposta, porque ficou claro quando a gente volta um pouquinho na frase, B, a criação inteiras, a gente já sabe que não é. As autoridades, também não. As horas, também não. Então, para que eu possa identificar a que termo ela está substituindo, eu tenho que voltar um pouquinho na frase anterior, na frase toda, para me compreender a que termo está se referindo. Certinho? Nesse caso, algumas pessoas. Muito bem, nós vamos finalizar por aqui, mas eu te vejo na próxima aula. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, nela você pode rever essas aulas e outras quantas vezes você desejar. Até mais!